Opa, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Galera, hoje a gente vai gravar um vídeo pintando a página de marceneiro do Pop Goods. Aquela página das casas de passarinho que é tão bonitinha. Ai, gente, vai ficar tão linda. E eu espero que vocês fiquem até o final, vai ter bastante dica nesse vídeo. Se vocês gostarem, eu trago mais vídeos assim pro canal também. Então eu vou pegar aqui, ó, o nosso livrinho, né, que é o Isso e Aquilo. Eu já tenho algumas ilustrações pintadas nesse livro, como vocês já sabem, que geralmente eu pinto em live nas outras redes, mas agora eu tenho uma novidade pra vocês, galera. A gente vai fazer a Quinta do Pop Goods aqui no YouTube, então vocês fiquem ligadinhos toda quinta-feira, ok? E caso vocês não saibam, é assim que eu decido o desenho que eu vou pintar, porque eu sou muito indecisa. E como vocês não estão aqui em live comigo pra decidir por mim, eu deixo a estrelinha decidir. Então bora lá. Vamos passar aqui as páginas, tem algumas que vocês ainda não podem ver. Olha só o primeiro desenho que a gente pintou. Esse aqui a gente fez em live. Tem o mercado, gente, ainda tem bastante página pra gente colorir, tá? Então, se vocês quiserem fazer algum pedido especial aqui embaixo, podem ficar à vontade, ok? Para fazer essa página, eu tô com uma ideia que eu peguei essa referência aqui no Pinterest, que eu achei ela muito linda e eu acho que super combina com essa cara meio de ateliê. Parece, assim, realmente uma marcenaria, né? Mas pra mim, isso aqui parece o ateliê de um artista que gosta de fazer casa de passarinho, entendeu? Então eu quero fazer nessa temática. Eu tenho esse verdinho aqui, que ele é o 174, que é o verde mais próximo para eu fazer a parede. Então vai ser com ele que eu vou pintar todo esse fundo aqui. Gente, só para avisar, a câmera ela tá dando esses pulinhos, mas daqui a pouco passa, tá? Eu não sei por que o meu celular faz isso de vez em quando, mas ele faz, então é paciência. Daqui a pouco para de fazer, tá bom? E aqui também eu vou usar minha grande habilidade de conseguir falar sozinha por vários tempos, até alguém achar que eu sou meio doida. Então aproveitem, finge que eu tô aí com vocês pintando. Isso aqui eu acho que é vazado, então eu vou pintar de verde também. Bem que dava pra eu fazer um fundo, né, nesse móvel. Mas eu vou pintar de verdinho pra ficar com esse efeito de prateleira vazadinha. Eu acho que fica bonitinho. Não sei se eu faço algum objeto aqui dentro desse copinho, acho que ia ficar legal também. Só que eu não tenho nenhuma canetinha acrílica. Eu acho que se eu tivesse uma caneta acrílica, dava pra fazer um efeito meio transparente, com algumas coisinhas dentro dele. Será que eu tento fazer, gente? Ah, daí eu acho que eu posso fazer com tinta. Mas o que eu faço dentro? Não sei, vou pensar nisso. Caso eu mude de ideia, eu vou pintar aqui com esse mesmo verdinho. Será que a imagem tá ficando lagada? Se tiver, eu vou ficar muito revoltada. Mas isso aí eu vou ver só na hora da edição. Ó, aqui também. E aqui embaixo. Pra mim, tudo isso aqui é parede, guys. Gostei. O que vocês acharam? Eu acho que tá dando uma lagadinha. Mas vamos seguir o baile mesmo assim. Daqui a pouco passa esse lag chato e vai ficar tudo bem. Peguei esse rosinha aqui, que é um tom de rosa nem tão chamativo e nem tão claro. Eu acho que ele vai casar bem com esse verdinho aqui, que é um verde meio pistache, né? Meio militar clarinho. Ele ficou super bem com ele, gente. Então eu decidi fazer, vai ser isso aqui mesmo. Passei ele em tudo que era superfície, na mesa, no armário, a mesa da frente dele. Ai, gente, ficou tão bonitinho. Fala sério. Esses dois aqui, ó, parece que eles foram feitos um para o outro. Eu amei! Nossa, e aqui, gente, eu só tô fazendo as partes chapadas ainda. O detalhe a gente vai fazer lá no final. Vamos pintar primeiro, deixar tudo bem definido, depois a gente vem detalhando o nosso desenho. Toda essa primeira parte aqui eu fiz com a ponta pincel. Essa mesa eu tentei fazer caixanfrada, mas eu não sei, gente. Quando eu tento fazer caixanfrada, sempre fica meio manchado, sabe? Aí isso me incomoda. Parece que depois que manchou, eu tenho que ir lá e repassar tudo de novo de rosa. Eu não consigo ver o meu desenho manchado. E aí a caneta que vai embora, né, minha gente? Não tem caneta que aguente tudo isso aqui. Finalizando o rosa, eu quero pegar o verde de novo, o 174, e eu vou fazer essa parte de baixo dos móveis. Gente, vai ficar tudo combinadinho, tá? Isso aqui, ó, foi feito, foi pensado. É um ateliê chiquíssimo de não sei na onde. Você decide aí onde é que tá esse ateliê. E aqui lá fui eu de novo, gente, tentar usar a ponta chanfrada. Por que eu ainda tento, gente? Por que eu ainda insisto nisso? Olha a mancheira que ficou isso aqui. Pelo amor de Deus, não faz isso com você não, minha filha. Você sabe que depois você não aguenta ver um negócio dele.
Ai, ai, mas eu ainda tento consertar na gente, porque olha, pra mim se tem duas pontas, é pra ser utilizado, mas eu desisti. Falei, ah, não, vou pegar aqui a minha pontinha pincel, vou tentar dar um jeito nisso aqui, daí eu passei em volta, sabe, dos quadradinhos ali. Eu chuto que é gaveta, mas umas gavetas quadradas, meio esquisita. Mas é, aí eu passei ali em volta e eu acho que deu uma melhorada. Mas é isso aí, gente, faz parte da vida. Manchar o desenho é. Ainda bem que eu tô com uma ponta pincel, porque imagina se fosse uma touch. Eu ia estar lascada se eu estivesse pintando com touch. Aqui, essas perninhas, eu também vou pintar com esse verde, só que eu vou tentar passar 2 vezes pra ver se dá uma diferenciada ali do fundo, sabe? Vai que fica mais escurinho, né? Mas eu acho que vai dar certo sim, gente. Eu tenho fé. Que na hora que isso aqui secar, ele vai ficar destacadinho com o fundo. Porque quando a gente passa, ele fica mais escuro, né? E quando secar? Às vezes quando seca, ele clareia. Vai dar certo. Mas agora o negócio é, a gente precisa achar um tom que combine com esse tom de verde e esse tom de rosa. Eu acho que o 41 vai ficar bem harmônico. Então, vou começar pintando por esse banquinho aqui, ó. Que daí, se ele der ruim, é só um banquinho, né, gente? Eu acho que ficou bom. Ficou bem bom. Essa corzinha nele, eu vou tentar fazer aqui um efeitinho de madeira. Mas com a caneta, essa caneta é mais grossa, fica mais ou menos. Depois eu acabo mudando esse efeito, que eu não gostei tanto dele. Até aqui, pra mim tava bom. Mas aí depois, lá na frente, sabe quando você volta atrás assim e fala, eu acho que pode ficar melhor esse negócio. Aí eu tentei passar um outro tom mais escuro nessa parte e não deu bom, gente. Eu devia ter feito de verde também. Devia, essa cor aqui ela é muito escura. Aí eu fiquei aqui pensando, né? Tomara que ela clareie, mas clareou nada, ela ficou escura mesmo. Esse pedaço aqui, ó, é um breu. Gente, se eu tiver TDAH, eu descubro nesse vídeo agora, porque eu tenho 1 milhão de coisas enormes pra pintar. Eu olhei pra esse lápis e eu falei, nossa, que cara de lápis de pedreiro, e ele vai ter que ser vermelho. E aí disso, eu passei pra pintar as ferramentas. Gente, eu tava pintando o armário. Por que eu não terminei de pintar o armário primeiro? Eu não sei também, mas aí eu falei, não, eu vou pintar aqui as ferramentas vão ser todas amarelinhas pra combinar aqui com o nosso kit. Nosso kit copo, kit ferramenta pra amizade continuar, entendeu? Na verdade, eu acho que quase ninguém vai entender esse meme. É um meme velho pra caramba. Então cancela, droga. É meme pandêmico. Aqui eu decidi que eu do nada ia começar a pintar as casinhas e aquele armário ali olhando pra minha cara ainda, esperando ser concluído. E eu falei, não, vou pintar aqui essas casinhas. Essa aqui inclusive ela é marronzinha porque ela ainda tá sendo feita. As outras vão ser coloridinhas. Aí eu falei, vou fazer esses telhadinhos vermelhinhos. Eu não sei porque, gente, eu adoro fazer telhado vermelho. Vocês viram que a última live, o telhado de todas as casinhas eram vermelhas? Todas. Gente, eu não sei me conter. Aí depois de fazer alguns telhados, eu decidi fazer a casa do papai Smurf, que eu achei que ficou uma gracinha. E aí eu passei pra fazer as outras casinhas também. Voltei pros telhados, depois fui pras casas. Gente, eu confesso que eu fiquei muito sem inspiração pra fazer as casinhas aqui. Teve uma hora que eu dei uma parada assim, que eu fiquei olhando esse desenho por uma meia hora pensando, gente, que cor que eu vou fazer essa casa? Nossa, eu não tenho inspiração pra fazer casa de passarinho não. Aí eu fui lá, eu abri o Pinterest e eu fui procurar casinhas de passarinho. Achei um monte de casinha de passarinho, uma mais linda do que a outra. E eu falei, beleza, é isso ou nada. Mas eu vou ter que dizer pra vocês que vai ser nada, porque eu não consegui fazer um efeito daquelas casinhas. Mas eu achei casinhas. Quero deixar registrado aqui que eu me empenhei para me inspirar para fazer casinhas. Então as nossas casinhas, elas são todas coloridas. E depois vamos ter casinhas com cataporas. Sim, mas elas são casinhas coloridas. E essas foram as cores que eu utilizei para poder pintar essas casinhas. Eu deixei aqui mostradinho pra vocês. Se tem um vermelho que trabalhou nesse desenho, foi o 22. Tudo que era lugar que eu podia colocar o 22, lá estava eu usando o 22. Porque, gente, nesse kit, pelo menos, ele é o vermelho mais claro que tem, sabe? Ele é um vermelhinho assim, tomatinho, vivo, bonitinho. Falei, vou usar em tudo que eu tiver direito. Começar aqui a fazer esses pequenos detalhes, esse saco de alpiste. Porque quando a minha criatividade ela foge, eu começo a pintar pequenas coisinhas que eu já sei mais ou menos a cor que vai ser na minha cabeça. Porque daí assim eu ganho tempo pra ir pensando em outra coisa, entendeu? Pra pensar naquele negócio ali que tá sendo meu karma, que eu não sei que cor. Inclusive, aqueles potes ali em cima, do começo que eu bati o olho nesse desenho, eu não sabia como que eu ia fazer eles. Eu não sabia se eles iam ser transparentes, se eu ia botar coisa dentro deles, se eu ia fazer eles com uma cor sólida. Gente, eu não sabia. Eu fui fazer. Tanto que ele é a última coisa que eu faço nesse desenho. Vou até dar um spoiler já pra vocês. Esses potes que estão ali em cima são a última coisa. Gente, é um pote. Por que tanta dificuldade pra fazer um pote? Não sei também.
depois de ficar aqui procrastinando, fazendo esses pequenos detalhes que, enfim, né? Eu vou pintar esse armário aqui e eu decidi fazer, sabe de que cor? É isso aí mesmo que vocês estão vendo. O verde pistache. Vai ser verde pistache mesmo, esse armário. Não tem outra cor pra fazer, gente. Sinto muito. Porque nesse momento que eu gravei esse vídeo, eu ainda não tinha o meu kit de canetas brushes, que eu uso no final. Porque não tinha chegado, gente. Eu ainda não tinha comprado eles. Entendeu? Porque se eu tivesse eles, eu teria utilizado os bonitos para poder fazer alguma coisa um pouco mais diferente, mas não, eu tive que meter o verde aqui de novo, gente. Eu sei que esse desenho tem muito verde, me perdoa. Eu acho que vocês devem estar estranhando, porque de uma hora pra outra eu comecei a falar muito rápido, gente, mas é que eu acabei de tomar uma latinha de energético, e aí eu fiquei assim. Ó, voltei ali com o verde, pintando onde eu não tinha pintado ainda, e agora, vamos para um dilema onde eu fiquei também um bom tempo pensando no que eu ia fazer, que é o chão, né? Eu não sabia que cor que eu ia pintar o chão, eu fiquei em dúvida. Aí eu decidi fazer o quê? Um chão basiquíssimo de concreto mesmo. Não tem piso, ninguém rebocou esse chão, mas a gente vai fazer um efeitinho bonitinho aqui, ó. De início eu pensei, bom, não quero deixar uma coisa assim tão exagerada, então eu vou fazer só uns pontinhos assim pra parecer que é aqueles, tipo as pedrinhas, sabe, que tem assim nesse chão. Aí eu falei, não, vou colocar mais, tá faltando detalhe aqui, tá faltando detalhe. Então eu fui mesclando assim vários cinzas e até que ficou assim, esse chão. Eu gostei bastante dele, eu achei que ficou bonitinho. Deu pro gasto. Depois de fazer esse chão todo cinza, eu pensei em fazer esse MDF de branco, só que depois que eu pintei esse chão todo de cinza, eu pensei em fazer esse painel de branco. Só que pra não ficar um branco todo chapado, eu peguei o cinza e ficou assim. Esse cinza, gente, ele é mais claro ainda, ele vai clarear porque ele vai secar. Eu achei ele lindo. Só que parando pra pensar agora, não faz tanto sentido assim, né? Porque se isso aqui é um ateliê, só que é um ateliê de marcenaria, então vai sujar, né? E aí branco já não ia ficar tão bom, porque, tipo assim, ia ficar encardido, ia sujar. Acho que eu devia ter feito de MDF mesmo. Mas agora já foi. Vai ficar branco. Ficou bonito também, não ficou feio não. É porque geralmente esses painéis brancos a gente usa em quarto, né, gente? Bom, a gente já pintou quase todas as partes chapadas, pelo menos as partes grandes, eu acho que já foi tudo. Falta o nosso personagem, né, que como sempre eu acabo deixando pro final. Eu não sei porquê, gente, eu começo a pintar o desenho inteiro quando eu vejo tá lá o personagem todo em branco ainda. Não faço a mínima ideia da cor que eu vou fazer ele. Acontece sempre nas melhores famílias. Então eu peguei e comecei a fazer os pequenos detalhes que ainda tava faltando e continuei procrastinando o nosso personagem. Mas aí eu pintei as ferramentas, eu pintei aquele detalhezinho ali de rosa. Eu fiz aqui um efeito bonito no nosso... Qual é o nome dessa ferramenta aqui, Jesus? Nosso serrote. Olha aqui, ó, que bonitinho que ficou o nosso serrote. Eu achei até que ia dar errado ele, mas no final ficou bonitinho, deu certo. E finalmente eu comecei a pintar o nosso personagem. E como todos os que eu faço, esse tinha que ter manchinhas também, porque eu acho que não tem graça se ele não tiver manchinha. Eu comecei a idealizar onde seriam as manchinhas deles. Até então, acho que esse foi o personagem que mais teve manchinha que eu já fiz, gente, porque no começo eu tinha muito medo, sabe, de fazer e estragar o desenho. Eu não sei, eu fiquei um pouco traumatizada com a menina da balaclava. Não sei se vocês viram a menina da balaclava, mas eu vi e eu me traumatizei. Eu falei, gente, vai que eu faço um negócio desse. Eu ri muito dela, coitada. Comecei a passar um tomzinho assim um pouco mais claro e eu falei, vixe, acho que eu não gostei tanto não. Só que eu também não queria deixar ele todo branco, sabe, chapado. Então essa corzinha aqui, gente, eu acho que deu todo um tchan assim pra ele. Então agora ele é cor de areia com marrom. É isso. Ficou assim o nosso personagem. 2000 anos depois. Pois é, galera, depois de vários e vários dias, porque se eu falar pra você que esse vídeo que era pra ter saído há umas 2 semanas pelo menos, vocês me matariam. Então, vamos deixar em off? Se bem que eu já explanei, né? Já explanei. Enfim, aqui eu vou voltar então a terminar de pintar esses pequenos detalhezinhos aqui, ó, que eu esqueci de pintar os pequenos detalhezinhos. E aí a gente começa a fazer o quê? O detalhamento desse desenho. Exatamente. Percebe que esse vídeo tá ficando até melhor do que eu achei que ele ficaria? Porque eu juro pra você, gente, eu gravei pelo menos umas 4 horas de vídeo. E olha só, estamos em 15 minutos. Ah, o poder da edição. O poder da edição é incrível, não é mesmo, meus amores? Gente, pra fazer os detalhes, que agora chegamos nos finalmente, né? A parte mais legal. Eu vou usar as minhas canetas brush, porque aqui nessa altura do campeonato já tinha até chego minhas canetas brush. Esse desenho aqui, ele é de antes de eu ter comprado as minhas canetas brushes. Só quem me acompanha em outras redes sabe há quanto tempo que eu tô aqui enrolando pra fazer o unboxing dessas canetas. Pois é, foi uma saga assim, ó, enroladíssima, o puro suco da procrastinação. Desculpa, gente, de verdade. Prometo melhorar. É meta de 2025. Ainda dá tempo de fazer meta de 2025, gente? Voltando pro foco, vou fazer aqui as sombras que eu esqueci. Tinha várias sombrinhas que ainda tava faltando, só que ainda não chegou na principal parte, onde eu pensei,
E se eu fazer um efeito de porta aberta nesse desenho? Sim, gente, um efeito de porta aberta. Então lá fui eu, com a minha cara e com a minha coragem, riscar esse desenho. Eu pensei assim, não, vai ser incrível, vai ser revolucionário, vai ficar incrível. Depois que o desenho já tava todo pintado, porque geralmente o pessoal faz esse efeito antes de pintar o desenho. Eu falei, não, vou fazer agora, porque agora já tá com as cores todas definidas e vai ser só passar o quê? O cinza por cima. Então sim, nós vamos passar tudo que tá fora dessa linha aqui, a gente vai meter cinza. E eu aqui fiquei pensando, qual cinza? Puxei a minha folha, tirei folha, puxa a folha, tira a folha, puxa a folha, tira a folha, pra poder descobrir qual cinza que fica melhor. Eu passei um cinza um pouquinho mais claro e não ficou tão bom não. Aí eu falei, eu acho que tá muito claro isso aqui. Aí eu fui lá e eu peguei outro cinza. Aí eu falei, nossa, mas que cinza escuro, né? A pessoa não tem sossego, a pessoa não tem paz. Aí eu testei de novo e falei, nossa, realmente é um cinza bem escuro. Daí eu peguei e falei assim, não, quer saber? Eu vou escurecer as cores. Aí eu peguei um rosa mais escuro e dá certo, gente, fazer essa técnica de escurecer as cores, entendeu? Só que daí eu pensei, eu não tenho verde mais escuro pra escurecer a cor do verde. Então eu vou ter que usar o cinza mesmo, vai ser o cinza mesmo que eu vou usar. Aí foi isso aí, eu catei o cinza, então eu comecei a passar em tudo que tava ali por dentro daquela linha pra gente poder dar esse efeito. E quando eu pintar aquele outro lado, vocês vão ver a magia acontecendo, porque o negócio foi louco. Eu comecei a ficar empolgadíssima, de tão legal que foi pintar tudo isso aqui. E eu vou dar uma dica de ouro para vocês, queridas. Caso vocês queiram fazer esse efeito de pintar tudo numa cor só, pinte os elementos. Não sai pintando a folha inteira. Pinte por elementos. Agora eu vou pintar essa mesa aqui de cinza. Agora eu vou pintar essa casinha aqui de cinza. Agora eu vou... Pinta como se você estivesse pintando com várias cores diferentes. Se você tá pintando com várias cores diferentes, você não vai fazer elemento por elemento? Porque é desse jeito que você vai meter o louco e fazer tudo? Vai pra ficar tudo manchado? Tudo cagado? Não faça isso, não faça isso. Gente, vocês estão vendo que o pote ainda tá sem pintar? Meu Deus do céu, que horas que eu vou pintar esse pote, gente? Cristo amado. Você tá ficando até o final só pra você ver a cor que vai ficar esse pote, né? Eu tenho certeza. Porque aquele pote ali tá transparente até agora. Gente do céu. Ah, outra coisa também. Eu achei que quando eu passei o cinza, o rosa, ele ficou um pouco claro demais, sabe? Tipo, perdeu um pouco o tom do rosa. Aí eu vim com outro tom de rosa um pouquinho mais escuro e eu passei de novo por cima do cinza. E eu achei que ficou melhor. Nossa, ficou muito melhor. Deu todo um efeito assim, ó. Todo um glow up. Gostei demais. Aí eu terminei de fazer esses pequenos detalhezinhos que ainda estavam faltando, né? Que são essas boquinhas aqui da casinha de passarinho, que eu acho que ficou um pouco escuro demais, inclusive. Acho que eu devia ter pego um marrom mais leve. Enfim, né? E pra dar mais efeito ainda de que tem uma luz entrando, essa parte aqui onde tá iluminada, eu vou fazer pequenas sombras nelas. Só que aquela sombra ali da casinha, vocês não reparam não, viu? Vocês não reparam não que ela ficou toda errada. Acho que na perspectiva não é desse jeito que faz ela não, mas tudo bem. Acabou que ficou assim. Na verdade, eu acho que em vários lugares a sombra ficou um pouco errada. Ou muito errada. E eu não gostei tanto não. Parando pra olhar aqui, eu não gostei tanto não. Fiz uma sombrinha ali no bonezinho dele. Ficou tão bonitinha. Meu Deus, ai gente, eu não tenho maturidade, sabe, pra lidar com essas coisas. Não tenho. Fazer o quê, né? Eu aposto que você também não tem. Você tá aí me julgando, mas você também não tem maturidade pra lidar com ler esses livrinhos coloridos. Agora observa esse efeito de madeira no telhado dessa casinha, nessa caixa de ferramenta. Olha isso, que coisa incrível. Vou ensinar vocês a fazer esse efeito aqui nessa mesa, porque eu fiz o efeito na mesa também. E é um objeto maior assim, que dá pra vocês verem melhor. Então aqui na mesa, eu primeiro separei em tábuas. Então ali eu fiz a divisão das tábuas. Essa parte você pode fazer mais grosso pra poder ficar como se fosse aquelas madeiras mal feitas, sabe? Aí eu fiz vários pontinhos. Esses pontinhos são aqueles machucadinhos da madeira, quando a madeira é mais maciça. E depois que eu fiz esses pontinhos, eu saí fazendo círculos em volta dela. Gente, o círculo não precisa ser perfeito, viu? Na verdade, quanto mais irregular, melhor fica. Até meio ovalado assim, ó, fica perfeito. Depois que você faz isso, você vai traçando vários risquinhos assim, contornando esses círculos, você faz várias manchinhas, que daí vai ficar esse efeito bem legal. Aqui nessa parte de baixo, onde é mais reto, né, que é a lateral, eu só vou fazer vários risquinhos mesmo e vai ficar assim. Bonito, né, gente? Antes de eu guardar esse mesmo tom de caneta, eu decidi fazer várias manchinhas aqui no nosso bichinho. Aí eu pensei, será que ele está corado ou ele tem sardinhas? Não sei, deixa aqui nos comentários se você acha que ele tá corado ou se ele tem sardinha. E agora a gente vai fazer um trabalho divino com essas canetas fine, bem fininhas assim, ó. Então vai dar todo um detalhe pro nosso desenho. Ali no bonezinho dele eu fiz um detalhe de costurinha. Aí depois eu fui
fazendo sombras pequenininhas pelos objetos. Ai, ficou fofo. Parece que os desenhos estão saindo do papel, sabe? Então, tipo assim, todos os móveis que eu tinha disponível pra poder fazer isso, eu fiz. Não posso esquecer da mesa de madeira lá do fundo, que a gente também tem que fazer essa mesma textura nela. Só que lá, gente, eu caprichei um pouco menos. Confesso, eu já tava cansada também, né? Mas como ela tava no fundo, eu falei, bom, tem que ficar menos visível essa parte de madeira. Então, eu caprichei menos lá, eu fiz os esquinhos um mais pertinho assim do outro, sabe? Mas ficou bom. No fim das contas, ficou bom sim, ficou bom. Com a caneta cinza Fine também, eu vim fazendo os efeitos de sombra nesses detalhes que são menores, que nem as ferramentas que estão ali na parede. Tá vendo que eu passo, tipo, na bordinha, mas só num cantinho, como se eu reforçasse o preto de um cantinho só. Então, ali no painel de ferramentas, além de contornar todas as ferramentas, eu também contornei o painel, aqui o bloco de caixa, essa parte aqui da mesa, acho que se eu tivesse feito só a perninha, teria ficado bom. Mas aí eu inventei de fazer naquela parte do fundo ali, gente, eu achei que cagou total, não gostei. Aqui na mesinha também, os lugares onde eu faço a sombra seriam lugares onde realmente teriam sombra, sabe? Assim como os lugares onde você vai fazer a luz tem que ser lugares que realmente teriam luz. E não é que eu realmente deixei esses potes pra fazer por último, gente. Eu fiquei tão inconformada que eu tive que ir atrás de referência, porque nossa, passou o desenho inteiro e eu não tive ideia do que fazer nesse pote. Até que eu achei um desenho de alguma pessoa muito maravilhosa aí do Pinterest, que eu vi que ela fez como se fossem latinhas, ela fez um potinho cheio de preguinhos. Eu falei, vai ser isso aqui mesmo que eu vou fazer. Aí eu fiz naquela paletinha do vermelho, que lembra que eu falei pra vocês? Onde eu pude usar esse vermelho, eu usei. Ele foi muito bem trabalhado nesse desenho. E eu achei que ficou até ok, galera. Eu acho que eu esqueci de passar o cinza nesses potes. Tenho quase certeza que eu esqueci. Mas é isso. Acabou que ficou assim nosso desenho. Agora a gente vai fazer os detalhes de branco. A caneta branca eu quase não usei, viu? Eu quase não usei. Eu até tentei fazer uns efeitos nela. Mas como aqui a proposta do nosso desenho tá mais escuro do que claro. E essa luz aqui não é uma luz tão clara que tá pegando aqui na porta dele. Então eu quase não usei. E assim, gente, caneta branca eu gosto de usar em lugares que eu sei que vão refletir. Depois de eu ter passado essa pequena miséria de caneta branca, eu vim de novo com a Fine e dei uns últimos detalhezinhos. Porque vocês sabem como é que é, né? E é isso, meus amores. Chegamos no final do nosso desenho. Eu espero que vocês tenham gostado desse resultado. Considere se inscrever no canal. A gente ainda é um canal bem pequenininho, bebezinho, mas estamos crescendo. E deixa aqui embaixo o seu comentário se você gostou ou não desse resultado, que daí eu trago mais vídeos assim pra vocês. Lembrando que toda quinta-feira nós temos a Quinta do Bob, onde nós nos reunimos para colorir juntos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!